Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Iniciando aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje a reflexão que eu quero trazer para vocês, para compartilhar aqui, tá lá no livro de Salmos, 91, capítulo 91, versículo 1 e 2, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Este é um salmo muito conhecido, né, por todos nós, tanto crentes quanto descrentes. É normal a gente ver nas fachadas, nos carros, nos letreiros, né, como é que eu posso dizer, nas lembranças, né, cristãs, tudo mais, né, essas coisas que o pessoal usa aí, em caneca, em personalizado, né, o pessoal sempre põe o Salmo 91, porque alguns acham bonito, né, acham que estão protegidos do Salmo 91. O Salmo 91, alguns dizem que é de Moisés, né, que foi Moisés quem escreveu, não sei de forma escatológica, né, de forma mais aprofundada quem escreveu. Só sei que é um texto, né, muito inspirado por Deus, muito usado e uma oração muito forte, porque os salmos são orações, né, canções. E esta pessoa, né, que escreveu, né, o título do salmo é a segurança daquele que se refugia em Deus. Então, o salmista, ele vai dizer como eu posso dizer, alguns benefícios, né, da pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós sabemos que habitar em um lugar é permanecer nesse lugar. Habitar não é eu ir à casa de alguém uma vez por semana, eu ir à casa de alguém uma vez por ano, ou eu ir à casa de alguém ou a um lugar, né, de verão em verão, como a gente diz na minha região. Habitar é permanecer, é ficar. Habitar é a mesma coisa que residir, que ter moradia fixa. Um exemplo, eu posso passear na casa de um vizinho, mas eu habito na minha casa. É naquele lugar que eu estou todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes. Então, na habitação é o local, né, onde eu me encontro. Então, eu posso dizer que eu habito na minha casa. Da mesma forma, é a presença, né, de Deus, né, o esconderijo do Altíssimo, né, que representa a presença de Deus, a comunhão com Deus. Então, todos aqueles que habitam, né, no esconderijo do Altíssimo, não que passam, mas que habitam, que permanecem, né, que não passam períodos, né, na presença de Deus, né, na casa do Senhor e depois saem, né, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí a reflexão que eu quero trazer sobre hoje, né, é falar sobre o descanso, porque na era em que nós estamos vivendo, é muito comum nós vermos pessoas perturbadas, pessoas inquietas, pessoas ansiosas. É normal, a gente pode acontecer de estar ansiosos, mas quando nós mergulhamos aqui na palavra de Deus, e no que está escrito aqui no Salmo 91, né, que a sombra do Onipotente descansará. E o interessante é que o salmista ele não fala aquele que habita no esconderijo da sombra do Onipotente descansa, porque descansa tem a ver com momento. Né? Um momento eu posso descansar agora e depois eu posso não descansar mais. Mas ele diz descansará. Ou seja, quem está na presença do Senhor, quem está habitando no esconderijo do Altíssimo, descansará. Ou seja, fazendo menção à continuidade, né, do descanso. Por mais que em determinadas situações estejamos aflitos, estejamos passando por problemas, estejamos passando por lutas, por guerras, né? Tanto guerras físicas, guerras psicológicas, guerras espirituais, né? Guerra em trabalho, guerra com família, guerra em muitas áreas, né, da vida, a gente passa por guerras. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo precisa descansar ou continuar descansando. E em atenção a isso, eu quero relembrar também o que aconteceu com Daniel, porque nós sabemos que Daniel era um jovem temente a Deus, né? Ele veio trago cativo de Jerusalém, e aí o que acontece com Daniel? Ele chega mais os amigos, né? Ali na Babilônia, e eles já chegam, né? Dando ali um freio, né? Nos costumes, na cultura daquele lugar. Eles se separam, né, de alimentos. Depois a gente vai falar e vamos trazer uma reflexão sobre isso. E aí o que acontece? Eu quero chegar até o momento em que Daniel
informado sobre o decreto que foi feito, né, com a intenção de destruir com a vida de Daniel, de acabar com a vida de Daniel. Daniel era um supervisor da província, era um homem muito ocupado, mas a Bíblia diz que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia, com as janelas que davam para a frente de Jerusalém. E ali os seus colegas, sabendo, né, que o rei tinha a intenção de promover, criam esse decreto segundo a lei dos Medas e dos Persas, né, a qual não podia se revogar. Imagine, o próprio rei assina o decreto e ele mesmo não pode revogar. Mas Deus, ele quebra protocolos. E aí o que é que acontece? No decorrer da situação, Daniel é informado do decreto. E o que me chama a atenção é que Daniel, em nenhum momento, ele se desespera. Daniel, ele continua na sua rotina de busca, na sua rotina de comunhão. Ele continua na sua habitação, né? Ele continua no hábito de orar. E aí Daniel continua orando como fazia regularmente. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo, né, Daniel é lançado à cova dos leões e o anjo desce, né, e fecha a boca do leão. E depois a Bíblia mesmo vai dizer que Daniel foi livrado porque muito crera no seu Deus. Então aí já fica, né, uma reflexão para nós que muitas das vezes nós que habitamos, né, no esconderijo do Altíssimo precisamos crer que o Senhor está cuidando de tudo. E como isso é complicado, isso é difícil, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós precisamos, está lá em Hebreus 11, nós precisamos caminhar com Cristo crendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando e que nós não estamos em esconderijos, tá? Nós não estamos em um esconderijo que é fácil de derrubar. Nós não estamos em uma casa de palha, nós não estamos em uma casa de lona, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. E se nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos a plena certeza, né, que há descanso, por mais que há guerra, por mais que há tribulações, perturbações, inquietações, ansiedade, ainda tem que haver descanso. E Jesus vai falar sobre descanso, né, sobre o descanso na providência, lá em Mateus 6, quando Jesus fala sobre a vida, né, dos discípulos, né, que não podemos andar ansiosos porque o Senhor cuida de tudo, né? Para descansar na providência tem que confiar que Deus é quem provê todas as coisas. Então, em atenção a esse texto, eu quero deixar para o teu coração, na luz desse dia, que se você habita no esconderijo do Altíssimo, você tem que descansar neste esconderijo, porque ele é seguro. E aí o salmista diz, ó, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque se tem uma coisa que não combina, é de professarmos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e não confiarmos no Senhor. Imagine, você está dentro de um local que você considera seguro, mas você não confiar totalmente. Você viver na expectativa de que não, a qualquer momento eu posso, esse acesso pode ser, a qualquer momento eu posso ser atingido, a qualquer momento pode ser violado, a qualquer momento alguém invade, a qualquer momento alguém me pega, a qualquer momento alguém me prejudica. Mas não, além de habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar, nós precisamos também confiar no Senhor. Confiar que o esconderijo do Senhor é o lugar mais seguro que existe. Hoje nós temos as guarnições da terra, né, que são a polícia, tantas outras guarnições que são instituídas aí, né, que são autoridades também constituídas por Deus para proteger a cada um de nós. Mas nós sabemos que essa guarnição ela não é capaz, né, ela não tem, não é possível comparar, né, com a guarda, o poder de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, né, aquele que nos guarda, ele não dorme, ele não cochila. Então, se o nosso Deus ele não dorme, ele não cochila, né, ele é o lugar perfeito para que nós possamos habitar. Então, fica aqui o convite, se você ainda conhece, já conheceu ou conhece, já passou ou já permaneceu por um período no esconderijo do Altíssimo, é tempo de voltar. Né? Não é tempo de ficar se abrigando em locais impróprios, não é tempo de se habitar em locais em que a qualquer momento pode ruir, né, e você não só perder, né, a sua oportunidade, mas perder também a sua salvação. Então, nesse texto aqui, a gente entende que é tempo de entrarmos no esconderijo do Altíssimo. Então, eu não sei como você está, se você está desviado, se você está afastado, se você está, né, eu não sei, em situações. Mas eu quero te dizer que nenhum lugar que você esteja hoje distante do esconderijo do Altíssimo é seguro para você. Então, vem, né, para o esconderijo do Altíssimo, né, adentra o Santo dos Santos e permaneça com Cristo.
que é o mais importante. Então esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo.